Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos online aqui através do Empreender de Coração e da Rádio FM Mauá 87,5. Você pode assistir nosso programa tanto pelo Instagram, também quanto pela rádio, tá bom? No fmmauá.com.br. E hoje nós estamos muito felizes. Eu acabei de vir da Rede TV, dá licença. Se você não passou na televisão, eu passei. Não passei ainda, tá, gente? Eu só fui gravar. Ainda vai aparecer domingo, eu vou avisar pra vocês. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui no Case de Sucesso, que inclusive estava comigo lá na Rede TV, representando aqui a região do ABC. É o Omori, ele é natural de Ribeirão Pires, palestrante, professor, empreendedor, mestre em inovação, bacharel em comunicação e marketing e pós-graduado em estratégias competitivas. Fala aí pro pessoal, Omori. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão bem? Eu fico muito feliz de estar aqui. Hoje a gente passou na TV. Quero mandar um abraço para minha esposa que está em casa, meu pai, minha mãe, todo mundo aí que está assistindo, todo mundo dos meus seguidores. Gente, obrigado, estou muito feliz de estar aqui no Empreender de Coração. Obrigado, Ju. Programa fantástico, parabéns total. Vamos lá. Vamos lá, a gente tá radiante hoje. A gente tá muito feliz. Essa live vai ter muitos sorrisos hoje, porque nós estamos brilhando. Domingo, o que vai acontecer domingo? Você sabe alguma coisa assim, domingo? Passar na TV domingo? Na Rede TV. 11h45? Por acaso? Alguém conhecido? Não sei. Alguém legal, bonito? Não. Alguém conhecido na Rede TV? Sim, claro, obviamente, na Rede TV. Gente, a gente tá muito feliz, tá? E eu acabei de chegar nesse segundo. Falei, chegamos. O Davi falou, então vamos começar. E estamos aqui com vocês, tá bom? Boa noite. Muita gente mandando boa noite aqui. Já temos 30 pessoas na live do Empreender de Coração. Muito obrigada a você que sempre está por aqui com a gente, tá bom? Hoje nós temos sorteios durante a live, tá? Como vocês sempre sabem, como que funciona? Tem um link na bio do Empreender de Coração. Você vai entrar nesse link, ele vai te direcionar para um grupo de WhatsApp e é nesse grupo que você vai receber um número lá, tá bom? Para você poder participar dos sorteios que a gente vai fazer aqui. Agradecer sempre ao nosso Coworking Job. Mostra aí, Davi, o nosso Coworking. Que é onde nós transmitimos a nossa live, tá bom? Então, se você quer aí fazer uma live bem bonita, profissional, vem aqui pro Coworking Job, tá bom? Tá aparecendo? Empreender. Ai, gente, empreender de coração é fofa, não é? Empreender é fofíssimo. Combina, não combina? Fofíssimo. Vamos lá. Marco Belan Omori, é assim que fala? É isso mesmo, Marco Belan Omori. É meio italiano, meio japonês. É uma mistura. Eu sou meio, assim. Na verdade, eu sou mais italiano, dá pra ver na minha cara. Bem mais italiano. A gente até já tinha essa desconfiança que você era italiano. Não, óbvio, é visível. Já tava assim, meio implícito. E aí, o que acontece? O que eu anotei aqui bem legal? Você é aqui da região do ABC, sim, mas você já morou no Canadá. Já morei. Eu morei 1 ano no Canadá, né, e... Sabe aquela coisa? Acho que todo brasileiro, você que está assistindo, se você já morou fora do país, eu tenho certeza que você já deve ter trabalhado como cleaner em algum lugar. Então, assim, eu tinha terminado o meu mestrado e aí eu tinha um sonho de estudar fora e tudo mais. E comprei a passagem. Na verdade, eu vendi meu carro, né? Não que seja um belo carro, mas era todo o patrimônio que eu tinha, que era um Palio meio velho. Né, que eu peço a Deus que abençoe a pessoa que comprou. Ajudou muito, investiu em você. O Senhor proteja a pessoa que comprou meu carro, porque é aquele carro... E aí, o que aconteceu? Eu comprei a passagem, né, para ir pro Canadá, fui pro Canadá, e eu tinha dinheiro para comer tipo 1 mês, assim, né, e eu precisava ficar 1 ano. Aí eu fui trabalhar de Só cleaner. aí já começou o desafio. Não, pelo amor de Deus, eu fui trabalhar de cleaner. Aí eu fui trabalhar de cleaner, tipo limpeza, né? Banheiro, essas coisas. E aí eu consegui um emprego no Dollarama, que é uma loja de R$1 lá no Canadá, que eu limpava lá a loja e tudo mais. E aí eu fui promovido a caixa dessa loja. Olha só que beleza. E essa loja me proporcionou alguns luxos na vida no Canadá. No caso, comer miojo todo dia. Era um luxo. Era um luxo, porque eu era o miojo, eu não era nada praticamente. Mas aí eu
pude me sustentar, né, a partir desse trabalho, e eu tive a oportunidade de estudar, né, de estudar lá no Canadá, inglês, e tive a oportunidade de estudar na Universidade de Toronto, que foi bem bacana também, onde eu fiz estratégias competitivas. Ter uma vivência, na verdade, assim, eu sempre digo para as pessoas que elas precisam ter uma vivência no exterior. Acho que todas as pessoas. Porque muda muito a sua cabeça de você conseguir visualizar de que na verdade, Mauá, Ribeirão, ABC, São Paulo, Brasil, Sim, é muito pequeno. É muito pequeno. E principalmente a gente não tem, a gente vivendo aqui, a gente não tem uma referência de como é o mundo. Sim. Né? Sem ter uma experiência no exterior, a gente fica muito limitado em termos de pensamento de como as coisas funcionam. Sim. Por exemplo, no Canadá em si, é curioso, né? Porque, por exemplo, as pessoas elas esperam o metrô e elas reclamam porque o metrô atrasa 2 minutos. Aí eu penso, nossa, existe metrô. Sim. Né? E as pessoas que estudavam comigo inglês lá no Canadá, elas reclamavam da internet. A pessoa da Coreia do Sul reclamava que a internet era lenta. E eu olhava pra internet e falava assim, meu Deus, eu nunca pensei que eu ia ter uma internet nessa velocidade. Sim. Era muito rápido, mas para a Coreia do Sul era muito lento. Então a gente acaba tendo contato com outras culturas e principalmente, né, falando de empreendedorismo, a gente começa a ver que existem infinitas oportunidades. Sim. Né? A gente conhece muitos brasileiros que ganham a vida fora do país, que empreendem fora do país com produtos brasileiros, que levam o nome do Brasil para esses lugares. E assim, é uma mudança de... Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas mindset, que eu acho meio coach. Meio coach. Mas é uma mudança de mindset, uma mudança muito, muito séria, assim. Você começa a ver as coisas de uma forma diferente. E isso é bem bacana. Fora da caixinha. É muito fora da caixa. E deixa eu te perguntar uma coisa só por curiosidade mesmo. Fala japonês? Não, nada. É igual eu, então. É só a cara mesmo. Nada. Meu pai pode estar assistindo essa live. Pai, desculpa, mas eu não falo nada em japonês. E o seu pai fala? Meu pai entende. Ah, entendi. Ele entende. Seu pai é vindo do Japão ou não? Não, meu avô. Meu avô veio de sim. Tóquio. Meu pai nasceu aqui. Legal. O pessoal tá comentando assim, ó, quando você mora em outro país, é um choque de realidade. Total. E assim, isso gera um benefício muito grande. Mas sabe qual a coisa que eu mais aprendi fora do país? Por exemplo, eu tinha terminado o mestrado, eu já Quantos anos você tinha? eu tinha uns 23 anos de idade. Novinho, né? Eu terminei o mestrado e eu dava aula na Universidade de São Caetano do Sul, né? E eu sempre vivi uma vida assim, sem luxos, mas também não uma vida, sabe, uma vida tranquila. Sei. Entendeu? Quando eu me vi numa situação que eu precisava limpar as coisas para poder me sustentar, sabe, para poder fazer as coisas funcionarem e tal. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem um certo tipo de não vou dizer um preconceito, mas a gente olha e fala assim, poxa, eu trabalho com limpeza, Sim. né, meu? E eu tinha isso. Eu não Acha vou ser pejorativo, hipócrita. né? Eu tinha um certo orgulho, sabe? Aquela coisa de ego, assim, de olhar e falar, não, putz, eu sou professor universitário. Tá? E aí quando eu fui pro Canadá, que eu vi numa situação que eu precisava passar por aquilo para me sustentar, eu vi o quanto que é difícil, sabe? Eu voltei do primeiro dia que eu trabalhei com limpeza, eu voltei para casa e eu não senti meus braços, assim. De tanto cansaço. De tanto cansaço. É muito difícil, muito pesado, né? E a gente aprende a dar valor para algumas coisas que a gente não tem nem noção. Tipo, Guaraná Antártica. Sim. Tipo, um trabalho simples, sabe? E aí a gente tem um aprendizado e acho que melhor do que aprender o inglês, morar fora te ensina muito mais do que isso. Humildade, Sim. Você dar valor ao trabalho, você valorizar as pessoas que têm trabalhos, muitas vezes que as outras pessoas acham que são trabalhos, às vezes até insignificantes, Sim. que na verdade são extremamente importantes. E esse talvez é o maior aprendizado. Né? E isso me ajudou muito na minha vida.
Aí alguém comentou aqui assim, ó, aluno, na verdade, valorizar cada mão de obra, exatamente isso. Thalita Romati, boa noite, tudo bem? A Thalita vai estar aqui na próxima quarta-feira, fazendo também uma live com a gente aí, falando sobre a trajetória dela, a ação que ela tem aí em relação ao câncer de mama, que é muito bacana, muito especial. Muito obrigada, viu, Thalita, por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente. Falando de um assunto que a gente quase não quer falar hoje, porque a gente estava na Rede TV hoje. Aonde? Porque a gente estava na televisão hoje. E o que acontece? Aberta? E aí o César estava entrevistando também o Humor, e eu falei assim, eu vou anotar essas perguntas para usar na minha live. E o que acontece, Marco? O que eu queria que você falasse pra gente? Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória como aluno. Porque quando a gente fala assim, ó, um professor que abriu uma escola, e você já é japonês, a gente olha você já como o próprio gênio desde o primeiro dia de aula. E foi isso? Isso tem nome, é preconceito. Sim. O preconceito tem muitas formas. Sim. Né? Não significa, o preconceito, a palavra diz pré-conceituar, ou seja, antes de você conhecer, você já tem uma imagem de como é. Sim, exatamente. Né? Então, nós que somos japoneses, existe um enorme preconceito, a gente estava falando sobre isso antes da live, que o japonês que não é bom em matemática, ele não é japonês de verdade. Veio com defeito, algum problema ele veio. Mas foi muito legal hoje mesmo, né? Quero deixar aqui um abraço para o Elvis César, que abriu a oportunidade para a gente estar lá com ele hoje. Obrigado, Elvis. Mas assim, a minha trajetória na educação ela é muito curiosa, Ju. Mas muito curiosa mesmo. Porque assim, cara, eu era um péssimo aluno. Nossa. Mas assim, sabe qual é a questão? Quando as pessoas, por exemplo, a gente se conheceu há algum tempo, mas as pessoas que me conhecem desde a infância, que acompanharam a minha vida escolar, elas não conseguem entender como é que eu me tornei professor, como que eu abri escola, porque assim, eu era o pior aluno da escola. Sim. Isso assim, praticamente por eleição. Porque assim, Ju, de verdade, eu não era só o pior aluno em nota. Eu era o aluno mais indisciplinado da história do colégio. Você não queria você na sua escola de jeito nenhum? Não, na verdade, é aí que tá a questão. Eu montei uma escola para os alunos como eu. Então eu adoro os bagunceiros. Entendi. Mas eu era um tipo de aluno que eu era muito questionador, sabe? Tipo assim, eu não conseguia, eu nunca fui bom com disciplina. Sabe? De ficar sentado, ouvir, eu não queria fazer isso. Na verdade, eu nunca vi sentido em ir para a escola. Porque eu odiava, e eu sempre odiei ir para a escola. Por quê? Porque eu estudei numa escola onde as salas de aula eram muito pequenas, umas cadeiras universitárias bem defasadas aí. E aí você tinha as apostilas, onde você tinha que estudar uma apostila gigantesca e decorar as coisas e fazer a prova. Sim. E eu odiava esse sistema. Né? Odiava. Eu nunca entendi por que na escola você tem que... A coisa tem que ser assim tão industrializada. Acho que essa é a palavra fechada, certa. Né? E assim, a questão industrial é o quê? O bom aluno é aquele aluno que tira boas notas, certo? Sim. Beleza. O aluno que tira boas notas é aquele aluno que ele tá mais adequado ao sistema. Não certo? Necessariamente mais inteligente. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes você estar muito adequado ao sistema, ele demonstra que você é disciplinado. Mas basicamente, tem várias teorias que falam sobre isso, sobre 8 tipos de inteligência, uma análise por competências. Por exemplo, digamos que você seja um aluno que tem a liderança. Como é que isso é avaliado na escola? Se você é um aluno que fala bem... Não é avaliado. Então, passa batido. Né? Enfim, isso e é algo incrível. Isso não é uma coisa, pelo menos na nossa época, Sim. Isso não é uma coisa que era uma vantagem na escola. Na verdade, isso era péssimo. Sim. Um aluno que fala bem, que gosta de conversar, que tem argumentos, que consegue falar
e questionar as coisas, ele não é um bom aluno. Não, pelo menos não na nossa época, né? Exatamente, ele é um péssimo aluno. Sim. Então, todo aluno que questiona as regras, ele é um mau aluno. Então, e aí entra uma questão muito interessante quando a gente fala a respeito dos empreendedores, né? As pessoas que empreendem são as pessoas que quebram regras. Sim. Se você for pensar em grandes caras como Steve Jobs, Bill Gates, todos eles não aceitavam as coisas como elas são. Elas queriam mudar as coisas e mudaram completamente. E na maioria das vezes, essas grandes pessoas, elas sempre tiveram diversos problemas com o sistema escolar. Porque o sistema escolar ele não valoriza muitas vezes essas competências diferentes que hoje, né, claro, hoje houve uma reformulação, né, mas na nossa época essas competências eram classificadas como péssimas. É como se o ensino, vamos dizer, ele estivesse abafando, então... A criatividade. A criatividade. Criatividade, a inovação. O empreendedorismo. O empreendedorismo, sem dúvida. Por quê? Porque quando você fala a respeito de criatividade, quando você fala de inovação, você está falando de quebrar as regras. Sim. Né? Então, como é que você tem teoricamente você tem um sistema que você é um bom aluno se você segue as regras e na vida você é uma pessoa que é cobrado por ser criativo, por ser inovador, por trabalhar em equipe, por falar bem. O mercado exige isso de você. Sim. Só que a escola ela não prepara você para isso. Antes de entrar aqui na live, a gente estava conversando aqui e aí o Omori falou assim, você faz aula de oratória, você faz Vox? Sim. Eu faço, eu sou aluna Vox to You, inclusive aqui da unidade de Mauá. E várias vezes, Omori, a gente já falou sobre isso. Que o que acontece? O tempo todo os pais estão falando, não mexe aqui, fala mais baixo. Não. E aí a criança cresce sem gesticular, com pouca habilidade de falar, e aí ela tem que crescer e ir procurar tudo que ela de repente poderia ter desenvolvido na escola, se tivesse tido aí esse olhar diferente que você fala a respeito da educação, né? Sim. Na verdade, por exemplo, né, a gente olha e fala, a criança, né, você tem uma filha linda, por sinal. Obrigada. Ela, digamos que você chega em casa, certo? E aí a Giovana, né? Giovana. Aí a Giovana tá em cima de um banco alto na cozinha para pegar uma bolacha lá no último lugar. E ela colocou tipo um banco em cima de outro banco para subir e pegar. Né? A primeira coisa que você vai pensar é, pelo amor de Deus, Giovana, desce daí, você vai se machucar. Sim. E tudo mais. É o instinto de proteção. Até aí tudo bem. Só que, você já pensou no pensamento estratégico e no planejamento que a Giovana fez para conseguir alcançar o objetivo dela? Caramba, hein? Ela teve que pegar um banco, ela teve que pensar onde que ela iria estar, ela teve que colocar um em cima do outro, ela teve que calcular a altura dela, a mão, para alcançar o objetivo dela, que é pegar a bolacha. E aí quando você... obviamente você não vai deixar a sua filha se machucar, mas quando você mina esse tipo de atitude, de pensamento estratégico, de planejamento, essa ideia de que você não pode fazer isso, né? Você está minando uma competência que ela poderia estar desenvolvendo, entendeu? Porque assim, você entende o quanto inteligente ela foi para fazer isso? Sim, quanto planejamento ali aconteceu, exatamente. Né? E aí a gente chega e estraga tudo. Né? Não, é claro, a gente tem uma reação básica, instintiva protetiva, enquanto Sim. pai e mãe. Mas a gente tem que começar a olhar as coisas de uma forma um pouco diferente. E aí, como professor, vamos aproveitar de você, já que você está aqui. O que deveria ser feito, então, nesse momento? Eu cheguei lá, ela está fazendo uma super arte, mas e aí, qual que é a minha abordagem, então? Acho que a primeira questão é você não ficar nervosa, né? Sim. Você pega ela... Né? Tira do local de risco, obviamente, e você fala, filha, olha, parabéns, você pensou direitinho, tipo, os objetivos, tudo certo, só não faz isso porque você pode se machucar, você cair. Quando você tiver maior, você vai poder fazer isso. Sim. Né? Ou talvez você não precise, mas, nossa, parabéns que você pensou em tudo isso sozinha. E ela vai falar, nossa, pensei. Nossa, filha, poxa, que legal, como você é inteligente. Mas olha, só toma cuidado, não faz de novo, que você pode se machucar,
Se você precisar, você fala com o papai, fala com a mamãe, que a gente pega a bolacha pra você, não tem problema. Mas, olha, você tá de parabéns. Entendeu? Antes da bronca, uma motivação. Não, reforço positivo. Reforço positivo. É, porque assim, na verdade, não é uma coisa que sabe, ela não foi uma maldade, não foi uma coisa errada, não, foi apenas uma situação onde ela tem um objetivo, ela fez um planejamento e ela executou o planejamento. Agora, se ela recebe um estímulo negativo, drástico para uma situação, ela fala, então eu não vou fazer. Não vou executar, eu não vou planejar. E aí liga o bloqueio. Entendeu? São coisas simples, na verdade, que a gente consegue... É claro, obviamente eu não sou o especialista em psicologia infantil, Sim. mas eu entendo muito de neurociência e de psicologia para dizer que algumas coisas que a gente fala, elas geram efeitos muito catastróficos nas crianças, principalmente, né? A gente mina o empreendedorismo na base. No comecinho ali, né? Da infância. Você sabe que a Giovana, ela trouxe uma experiência muito interessante essa semana. Acho que já faz uns dias, inclusive, eu até contei isso nos meus stories. Um menino, ele desenha muito bem. E aí ele começou a desenhar uns bottoms assim em sulfite de vários emotions. E aí o que ele resolveu? Ele resolveu comercializar esses papeizinhos na escola. Uhum. Como eles não levam dinheiro para a escola, ele estava trocando os lápis. Então, se você queria um desenho dele, você tinha que dar um lápis. Sim. Apesar da ideia ser incrível, eu já sabia que ia ter alguma mãe que ia reclamar da falta dos lápis. Claro. Não fui eu, que eu não sou a mãe X9, eu sou a mãe legal. Então, eu só ouvi a história e deixei passar. E é fantástica a história, por sinal. Muito boa. Eu falei, não sou eu que vou estragar essa questão. Só que aí alguma mãe reclamou. E aí eu fiquei pensando exatamente nisso. Qual que será que foi a abordagem do pai quando a criança chegou? Porque, tudo bem... Não teve um planejamento tão bom, mas a ideia foi ótima. Não, fantástica. Né? Eu, quando eu era jovem, né, assim... Quando eu era jovem. Quando eu era jovem, eu trabalhei numa lan house. Na verdade, foi o primeiro emprego que eu tive na vida, assim. Né? Não registrado, obviamente, mas eu era o menino da lan house. Né? E eu vendia as horas de jogo para os meus colegas. Né? E eu ia pra escola e vendia as horas de jogo na escola pro pessoal ir jogar videogame lá na lan house. Olha só. Então, assim, mas isso tem muito a ver com a criação, sabe? A minha mãe, ela sempre foi... A minha mãe, ela sempre foi empreendedora, assim, sabe? Então, eu cresci uma grande parte da minha infância com a minha mãe vendendo celular. Porque a minha mãe, ela teve a primeira loja de celular de Ribeirão Pires, que era Belan Celulares. E aí eu cresci, tipo, uma parte da minha infância, talvez uma parte importante da minha infância, eu vivi na loja. Vendo a minha mãe vendendo, Sim. vendo as coisas acontecendo e tal. E isso faz uma diferença muito grande, né? Você aprender algumas coisas, né, na infância. Porque, assim, os filhos... Né, minha esposa deve estar assistindo, né? O Vincent está lá no forninho, daqui a pouco ele está aqui com a gente. E eu tenho certeza que muito das crianças tem muito a ver com os pais, né? Assim, como a gente sempre fala, né, a Giovana. Sim. Né, dando exemplo prático, né? Prático e próximo. Eu sempre falo, a Giovana, se um dia a Giovana, ela nunca vai receber uma... Você nunca vai ser chamado na escola, a professora dizendo que a sua filha não gosta de ler. Por quê? Porque você gosta de ler. Sim. E se você gosta de ler, a sua filha vê que você tem prazer lendo, logo ela vai ter o prazer porque ela também quer ter esse prazer. Sim. Então, quando uma mãe às vezes aparece na escola e fala assim, poxa, você tem que conversar com meu filho não lê, meu filho não estuda. Eu falo assim, mãe, vamos voltar um passinho atrás? Sim. A senhora lê? Não tenho tempo para isso. Então, se a senhora não lê, o filho da senhora, ele não vai entender o prazer que é ler. Sim. Porque eu sempre digo isso e acho que é uma coisa muito importante. Que as palavras, elas mudam as pessoas, mas o exemplo arrasta. Então, a partir do momento em que a gente dá o exemplo para as coisas, as coisas mudam, né? Seja você o exemplo. Sim. Hoje a gente ficou boa parte do dia juntos aí, a gente foi até o
o Elvis, e agora a gente tá aqui gravando, e várias vezes hoje, durante o dia, você falou assim, eu queria que minha mãe visse isso. Sim. A minha mãe falou isso. A minha mãe sempre disse isso ou dizia isso. Então, você acha que a sua mãe é o seu maior referencial, assim, pros dias de hoje? Sim, sim. Sem dúvida. A minha mãe, ela era uma pessoa, assim, fantástica, assim. Todo mundo que conheceu a minha mãe, né? Infelizmente minha mãe se foi há mais ou menos uns 5 anos atrás, mais ou menos. Todas as pessoas que conheceram a minha mãe, elas sempre diziam que minha mãe tinha o toque de Midas. Porque tudo que ela tocava virava ouro. Legal. Né? E aonde ela ia, ela conseguia fazer acontecer as coisas. Por um simples fato. Ela era completamente louca. Não, assim, quando eu falo assim, ela era completamente louca, é porque ela não tinha medo. Não tinha medo. Sim. Por exemplo, nossa, eu quero fazer tal coisa. Agora, eu vou Ela e aí faço. fazia. E ok, entendeu? Ah, mas isso pode dar errado. Não importa, eu quero fazer agora. E eu vou fazer. Então, o simples ser empreendedor ou ser dessa área, né? Eu vejo muito isso. Que tem muito a ver com coragem e tem muito a ver com decisão. Né? A minha mãe, ela nunca foi uma expert em planejamento. Na verdade, ela não fazia planejamento, ela só executava as coisas. E eu sempre digo que as pessoas, você tem que planejar as coisas, mas você não pode planejar demais. Sim. Porque planejamento demais é zero execução. Por isso que, né, isso eu posso dizer, talvez algum dos meus alunos de administração esteja ouvindo isso. Eu sempre digo que profissionais que estudam administração de empresas não abrem empresas. Porque quando eles veem o tamanho do negócio, do problema, que é uma empresa, Sim. eles desistem. Tudo que forma, né? Tudo que compreende. As meninas estão comentando muito. Eu falei pra você que esse assunto maternidade e educação, boa parte dos seguidores do Empreender de Coração são mulheres, né? Mulheres empreendedoras. Show então de é um bola. assunto que a gente ama falar. E alguém comentou algo aqui muito interessante. O exemplo arrasta, gente. O exemplo é o melhor presente que nós podemos deixar para os nossos filhos. Sim. Essa é a grande questão. Né? Eu falo que a minha mãe, ela deixou muitos exemplos. Eu lembro de algumas coisas, eu lembro que minha mãe disse, mas eu lembro exatamente de tudo que ela fez. Entendeu? Então, Fala de novo, eu lembro. eu lembro algumas coisas que minha mãe já me disse, mas eu lembro exatamente de tudo que ela fez. Que legal. Porque é o exemplo, né, meu? Tipo, sabe, não tem como. Eu falo que quanto mais velho eu fico, mais parecido com a minha mãe e com meu pai eu fico. Né? Então, os nossos filhos, eles tendem a cada vez mais, quanto mais velhos, eles acabam se parecendo mais e se aproximando mais. Né? Então, acho que a grande lição que você pode deixar, vocês, né, mulheres e pessoas que estão assistindo a live, acho que a melhor coisa que vocês podem deixar para o filho de vocês não é uma fortuna nem dinheiro, mas é exemplo. Né? Então, pense em você, tenha sucesso, dê exemplo. E convivência, né? A Giovana de vez em quando vem comigo aqui para Job. Ah, top. Vem aqui trabalhar e ela vem na aula de oratória. O pessoal aqui no prédio já tá acostumado com ela já virou um mascote. Exatamente porque eu acho isso, Marco. Sim. Eu acho que é importante ela conhecer os ambientes. Sim. Esses dias eu fui com ela em um lugar e a pessoa falou assim pra mim, quantos anos tem sua filha? Eu falei, 8. Mas fica quietinha assim? Eu falei, mas aqui não é lugar pra bagunçar. Claro. Então, ela às vezes fala assim, isso não é lugar para criança. Não, a criança não foi preparada para estar ali. Claro. Porque se ela for orientada, ela vai entender qual como funciona lugar todos da os criança, né? Qual é o lugar da criança? Por exemplo, umas coisas simples, né? Por exemplo, eu não consigo entender às vezes como que as pessoas elas falam com as crianças e às vezes você tem que chamar atenção, falar, isso não tá certo. Mas elas não abaixam pra falar. Sim.
Sabe, tipo, uma coisa simples, você abaixar pra olhar no olho No e ver olho a da altura. criança. E você não usar os diminutivos, assim. Tipo, você chamar a criança pelo nome dela Sei. mesmo. Sabe? Não tem Giovanazinha, Não. Não, ela é um ser humano. Só pequeno, É, mas é um ser é um humano. ser humano. A Giovana, quando era criança, ó, ela tem 8 anos, mas quando ela era menor, e aí em algum momento alguém tava brincando de fazer cosquinha nela e ela ficava, para, e a pessoa não parava, e ela falava, para, até que eu fui lá intervir. Falei, olha, se ela não tá gostando, para. Ah, mas ela é só uma criança. Eu falei, não existe só uma criança, ela é um ser humano. E ela disse que não. Você não fica cutucando uma pessoa adulta e ela falando que não, e você continua cutucando a Claro. pessoa. É que falta um pouco de noção, né? Sim. Assim, no mundo geral, assim. Mas você cria, que nem eu, e aí nesse dia eu falei isso. Eu sempre falei pra Giovana, você pode falar que não. Você pode. Se você não quer, é só você falar. E eu acho interessante que ela tem muita noção de limites. Isso Então, é se ela ótimo. tá num lugar, a pessoa chegou, ela fala, eu não quero abraçar. E tudo bem. Aí, ok. E tá Respeita. tranquilo. E não quer dizer que ela é mal educada ou que ela é uma criança hostil, ela só não se sentiu à vontade. E eu acho brilhante ela se sentir à vontade de falar que não. Na verdade, a gente começa a criar adolescentes com dezenas de problemas, né? Ansiedades e tudo mais. Porque muitos adolescentes hoje, eles não sabem dizer não para as coisas, né? Por exemplo, se você não ensina o seu filho a dizer não para as coisas, sei lá, alguma pessoa em algum momento vai oferecer uma droga, oferecer uma situação e ele vai tipo, ai, mas não há mais nada, não quero. Ok? E não sem justificativa também. Não, eu não preciso. Ah, mas por quê? Por que não? E é isso. E acabou. Entendeu? E a gente não ensina muito isso, né? A gente tem temos uma certa dificuldade, né, de ensinar o não. O não, ele parece ser muito desagradável. Então, eu ia falar isso. Eu acho que a gente não ensina o não porque a gente não usa o não. Principalmente a nossa geração. Sim. A gente, por exemplo, vamos em tal lugar, você evita falar não. Você fala, vamos ver. A gente marca. Na sua cabeça não é quero. não. Mas você não quer falar não pro outro. A gente combina, vamos ver qualquer dia, me liga. E isso é não. Na minha cabeça é não. Mas a gente tem a dificuldade de dizer não. E eu vou falar pra vocês uma coisa que eu descobri na vida. O não é libertador. Demais. Depois que você aprende a falar não, é não pra tudo. Não. Por quê? Olha, Você poxa, tem o direito de obrigado, falar não mas e não quero. Exatamente. Obrigado, mas não quero. Mas eu só não quero. Pô, olha, eu quero ficar sozinho. Exatamente. Ok. E tá tudo bem. Não, mas você não... Eu só quero ficar sozinho. Sei. Beleza. E, assim... Aí é uma questão engraçada, Ju, que culturalmente, nos outros países isso é normal. Sim. Aqui não. Aqui a gente tem essa coisa de O não é mal educado. Nossa, como é, sabe? Mas, na verdade... Não, é só não. É só não. Não quer dizer que eu não gosto de você, não quer dizer que eu não vou com a sua cara, eu só não quero fazer aquilo. E aí, a partir do momento, é o que você falou de ensinar o que a gente faz. A partir do momento que eu entendi que tudo bem eu falar não, tudo bem meu filho fala não. Claro. Porque às vezes a criança fala um não e você já, não, é sua avó, não, é sua tia, Não, tem que ir lá abraçar. Obrigar a criança a abraçar parente que não conhece. Eu Nossa. acho isso um absurdo. Se a Giovana chega numa festinha assim, ó, e tem várias outras pessoas que ela desconhece, ela não quer abraçar, é o tio, é o fulano de tal, tudo bem. Não, mas não conhece. Não conhece. É um estranho. Claro. E a criança tem que ficar à vontade com isso, né? A nossa geração é cheia de traumas. É verdade. Minha filha, Bala Soft, já começa errada aí, ó. Bala Soft, o palhaço da Kombi, é tudo trauma. A nossa geração é cheia de traumas, foi ótima. Tudo trauma. Gente, muito obrigada. Temos aí já 50 pessoas na live. Mulheres Empreendedoras da ABC. Boa noite pra vocês, viu? É um grupo muito querido, que o legal. Mori. Elas são lá de São Bernardo do Campo e elas vêm sempre fazer ações aqui com a gente, aqui no Empreender de Coração, nos cafés. O último café que a gente fez, acho que tinham mais de 20 meninas. Olha que top. De lá de São Bernardo. E pra nós sempre é motivo de muita alegria, porque a gente sempre foi para outras cidades fazer coisas legais, né? É legal receber vocês aqui, viu? Muito obrigada, vocês são muito queridas.
Sobre o sorteio, tem um link na bio, tá bom? Você clica lá no link da bio e entra no grupo pra gente poder fazer o sorteio. Quando tiver uma quantidade de gente legal, aí a gente já faz algum, tá bom? Marco, o que eu queria te perguntar? Você falou que na verdade não foi nem na live, foi quando a gente conversou, que entrar no mercado da educação pra você foi muito difícil porque você era muito novo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, assim, é engraçado, porque eu entrei no mestrado, eu saí da faculdade, eu tinha 21. E com 21 anos eu tava no mestrado. E aí não era nerd, não, tá vendo? Meu, na verdade, assim, o meu TCC da faculdade foi sobre desenho japonês. E o meu mestrado também. Então, desenho japonês... Isso já é muito legal. É muito nerd, né? Muito nerd. E aí quando eu saí da faculdade, eu comecei o mestrado, eu tive que dar aula, né, no mestrado. Dar aula na faculdade, só que eu tinha 22 anos de idade. E eu entrei numa sala de RH, né, e aquela sala tinha, sei lá, 60 alunos, todos eles mais velhos do que eu, e eu tinha que dar aula. E na verdade, assim, é uma situação até engraçada, né? Porque eu nunca pensei na minha vida em ser professor. E na verdade, eu nunca quis ser professor. O meu sonho, quando eu fazia a faculdade, era andar de terno na Paulista. Era o meu sonho. É bom, dá pra realizar. Não, é fácil. Eu tenho terno hoje, vou pra Paulista realizar meu sonho. Mas na verdade, não assim, eu imaginava, a minha vã concepção, que a pessoa de sucesso era aquele cara que andava com maleta, andava de terno na Paulista. Sim. Eu idealizava o sucesso baseado nisso. E aí eu falava, caraca, eu quero trabalhar numa empresa na Paulista pra andar de terno, sabe? E aí não aconteceu, eu fiz estágio numa multinacional, né, na Eternit, de construção civil. E aí eu andava de terno e eu pegava trem de terno. Né? Porque a gente idealiza andar de terno na Paulista, mas não pegar o metrô de terno que na Sé. No calor de São Paulo. Na Sé, não dá. E aí aconteceu que eu acabei entrando no mestrado, quase que sem querer, e eu fui dar aula. E assim, a primeira vez foi muito difícil, assim, a primeira aula foi bem complexa. E você era mais novo que todo mundo. E aí, olha, eu falo que eu preparei bem a aula, né? Assim, eu era como se fosse um assistente da professora oficial, mas eu dava aula também. Então, eu montava minha aula, assim, e as aulas que eu montava já eram muito estranhas, porque eu fazia referências com desenhos japoneses, com super-herói e tal, e eu dava aula de marketing, né? Que tem tudo a ver com tudo. E eu usava o marketing na aula de marketing. Sim. Que naquela época eu não entendia, mas que ia ser uma base fundamental para a construção da Aomori, que é, na verdade, uma experiência educacional diferenciada. Mas no começo sempre foi muito difícil, porque entende-se que ser jovem significa você não poder fazer algumas coisas. Sim. No caso de dar aula, é um desses casos. As pessoas... Hoje mudou bastante, né? Mas há muito tempo atrás, ou algum tempo atrás, a gente classificava um bom professor quando ele era mais velho, mais sábio. Tinha mais né? experiência. Os cabelos brancos e tudo mais. Sim. Quando, na verdade, hoje a gente está falando de inovação, falando de tecnologia, falando de programação, e são os jovens que ensinam a gente todo dia. Exatamente. Né? Então, inverteu-se bastante coisa nesse sentido. Né? E no começo sempre é muito difícil. Né? Tudo que você decide fazer no começo é difícil. Digamos que você vai querer correr uma maratona amanhã. Não dá. Má ideia. Não, má ideia. Má ideia. Mas a primeira vez que você for fazer 2 km, sei lá, 2 km, vai ser muito difícil. Sim. Depois de um mês fazendo 2 km, já vai ficar mais fácil. E aí a gente vai... Na verdade, a gente se acostuma com tudo. E a gente faz a primeira vez, é difícil, é sofrido, você erra, e você erra muito. Sim. E aí na segunda vez você erra menos, na terceira vez você erra menos... E aí até isso virar um hábito, né? E eu sempre comento que
a excelência, ela não é construída de um dia para a noite. Não. Elas são esforços repetitivos em uma linha temporal, né? Esforços repetitivos. Você faz, melhora, faz, melhora, faz, melhora. E eu sempre digo, as pessoas me perguntam, qual foi a melhor aula que você deu na sua vida? Eu falo a próxima. Porque eu sempre penso que a minha próxima aula vai ser muito melhor do que a anterior. Demais. Porque eu já tive todas as outras experiências, então eu penso em como vai ser a próxima. Viver algo novo. Viver algo novo. Você falando agora sobre viver nossas novas experiências, eu tava lembrando a hora que a gente chegou lá na Rede TV, porque se você não sabe, a gente estava lá na Rede TV hoje, que a gente foi participar de um programa, e eu tenho exatamente essa impressão, que você tava assim, ó, pilhado pra viver uma coisa nova. Sim. Parecia aquelas crianças que tá no passeio da escola, meu Deus, eu quero pegar em tudo, eu quero ver tudo. E eu acho que isso é muito importante pra nossa vida, a gente não perder esse amor, assim, esse gás. Porque às vezes a gente, por exemplo, dá aula há muito tempo, faz alguma coisa há muito tempo, e isso perde a emoção. Você vai lá, boa noite, um livro aqui, não sei o que, e fala que o aluno não gosta de estudar, mas peraí. Não, peraí, não. Então, Quem que gosta dessa aula? Vamos partir desse princípio. Eu acho que, assim, acho que a primeira coisa é, se você assistisse uma aula sua, seria legal? Então, ó, alguém usou uma palavra legal aqui, ó. Muitas vezes falta entusiasmo. Demais, total. Assim, eu sempre falo que é o tesão que move a vida. Sim. Né? Meu, se você perde o tesão de fazer as coisas, meu, não vai sabe, adiantar. não rola. Sabe? Por exemplo, eu amo educação, sabe? Eu amo dar aula, amo ser professora, amo a empresa, eu amo tudo. Entendeu? E eu sei, eu gosto tanto que toda vez que eu vejo a escola, todo ano eu quero mudar tudo. É incrível isso. Eu tô muito acostumado a olhar e falar, putz, eu quero mudar muito isso. E eu sei, e todo ano a escola muda bastante. Sim. E todos os anos a minha aula muda bastante também. Então, a gente se acostuma. Na verdade, o pessoal fala, saia da zona de conforto. Eu falo, que zona de conforto? Sim. A minha zona de conforto é a mudança. Tipo, eu não tô acostumado a viver da mesma forma sempre. Eu tô acostumado a sempre mudar tudo, sempre. Porque o Kaique Tomaia, da Chili Beans, tem uma frase muito interessante que ele fala assim que em time que está se ganhando se mexe muito. Sim. Se você tá indo bem, você tem que mexer muito. Né? Eu sempre digo que quando você estuda alguma coisa, você acha que você sabe, é porque você não estudou muito. Sim. Que legal, viu? Estou gostando muito de receber você aqui. Poxa, obrigado, eu também. Agora me fala uma coisa, Mori. Então você acha que foi da aula que surgiu a Mori Vestibulares? Cara, olha, pergunta interessante isso. Na verdade, a Mori, ela surgiu meio que sem querer, querendo. Né? Eu vou te explicar isso. Eu era professor universitário, né? E eu dei aula por muitos anos, assim. Muitos anos. E aí em um determinado momento, acabei decidindo abrir a escola. Só que assim, eu tinha sido desligado de algumas instituições. E eu falei, o que eu sei fazer? Sou professor, né? Estou desempregado, vou abrir uma escola. Por quê? Porque eu sei dar aula, o que eu sei fazer é dar aula, então eu vou abrir uma escola para que eu possa dar aula. Sim. Né? Lógica muito simples. Né? E aí Até então, era escola de vestibular ou era uma escola então, só abrir uma escola? Eu vou abrir uma escola de negócios. Olha isso. Chamava ENIT, Escola de Negócios, Inovação e Tecnologia. Tá. Né? E a gente fez uma inauguração para 200 pessoas. Eu vendi o meu carro, peguei todo o dinheiro que eu tinha, montei uma sala maravilhosa, decorada, tal, sofá e tudo mais. E fiz uma inauguração para 200 pessoas, chamei todo mundo que a escola ia ser isso e aquilo outro. Né? Se o Akira estivesse assistindo essa live, o Akira estava lá na inauguração da escola. Eu só esqueci de uma coisa. Os alunos. É um detalhe. Para uma escola, quase que dava para passar sem. Eu não tinha nenhum aluno. Nenhum aluno. E aí,
eu precisava pagar aluguel. Sim. E não tinha aluno. E no primeiro mês não tinha aluno. No segundo mês também não tinha aluno. E quando chegou perto do terceiro mês, eu tava sentado no sofá, olhando, pensando assim, eu nem comecei e já quebrei, né? É triste. Vou vender isso. outro carro. Eu acho que não tenho mais outro carro pra vender. E aí o que aconteceu? Eu falei, tava sentado lá e minha mãe no sofá, ela falou, filho, por que você não abre um pré-vestibular? Aí eu falei, porque eu não entendo nada de pré-vestibular? Aí ela falou assim, não, tudo bem, mas você estuda, você aprende. Sim. Aí eu falei, tá, mãe, mas e os alunos? Aí ela falou assim, você dá bolsa. Eu falei, mãe, mãe, Vamos recapitular aqui. você tá falando pra eu abrir o pré-vestibular, que eu não conheço, e você tá falando pra começar o pré-vestibular dando bolsa. Aí ela virou e falou, Aí ela disse uma coisa que marcou, que é, ninguém compra o que ninguém compra. Que é uma frase que representa muito a ideia de, se você tem um produto, você precisa vender ele. Mas antes de a pessoa que vai comprar, outra pessoa já tem que ter comprado e dito que é bom. Sim, pra pelo menos ser provado, Pra né? ter provado, Sim. exatamente. Então, o que aconteceu? Eu conversei com vários amigos, né, na época, e montamos um pré-vestibular. E aí eu dei bolsa para uma galera. E a partir das bolsas vieram alguns pagantes que conseguiram sustentar Por a conta do escola. feedback. Por conta do feedback, que era uma escola boa, que era, sabe, que era legal e tal. E aí começou, tinha 14 alunos, mal dava para pagar as contas, né? Mas começou, né? Aí, como a gente sempre fala que o primeiro ano de uma empresa, ele é um teste divino. Sim. Porque Eu que sei. basta você decidir alguma coisa na sua vida que parece que Deus olha de cima e fala assim, vamos ver mesmo se você quer isso. Só pra ter certeza. Só para ter certeza. E aí você começa, a gente sempre fala que é a prova de fogo, que é o teste supremo do empreendedor, que é os 2 primeiros anos. Porque parece que tudo conspira para você desistir. Na verdade, o universo, ele tá dizendo para você, pare e desista. Porque tudo dá errado, Sim. né? Eu lembro que a primeira vez que eu montei o panfleto da escola para distribuir na rua, porque eu mesmo fui prestação de distribuir o material, eu fiz o material com o número errado de telefone. Puts. Depois de 2 meses que a gente estava com a empresa aberta, com a Umori rodando, a minha mãe faleceu. Aí eu perdi a minha mãe, tive que sair da minha casa, sabe? Tive vários problemas, fui morar de favor, enfim, teve vários problemas. Assim, infinitos problemas. E você tinha acabado de abrir a empresa. Eu tinha acabado de abrir a empresa, primeiro ano. E aí a sua mãe faleceu. Isso. Aí o que aconteceu? Não é nenhuma prova, né? Quase um... Assim, o meu mundo caiu naquele momento. Você tinha mais pessoas na sua família, seu pai, ou era só você e sua mãe? Não, sim, eu tinha meu pai, né? Só que o meu pai, minha mãe e meu pai foram separados, né? Sim. E aí eu morava com a minha mãe, Sim. né? Unicamente com a minha mãe e com o meu padrasto. E aí tive um desentendimento, né? Sério, depois minha mãe morreu. E aí eu tive que sair, a escola, tive que sair da minha casa. Sim. Né? E brigas judiciais, e aí a escola rodando, e a minha mãe faleceu na terça, na quinta-feira eu tava trabalhando. Poxa vida. E aí as pessoas sempre perguntaram pra mim por que, nossa, como você consegue, você, né, sabe, uma situação extremamente difícil e tal. Sim. Eu falei, olha, eu lembro de ter dado essa resposta para um dos professores que perguntou. Eu falei, olha, a escola é a única coisa que eu tenho. Se eu perder isso aqui, eu perco tudo. Então, às vezes você não... Na verdade, eu sempre falo isso para as pessoas. Você não precisa ter muitas oportunidades na vida. Você só precisa ter uma. E acertar E acertar ela, né? Então, assim, às vezes a gente só tem um caminho. Naquele momento, a única coisa que eu tinha era a escola. Eu tinha que pagar me alimentar. Eu tinha que... Era continuar, não tinha opção. Sim. E hoje a Umori ela é o que ela é, porque em algum momento, lá atrás, eu não tinha opção nenhuma. A única opção que eu tinha era, isso vai ter que dar certo de um jeito ou de outro.
E esse simples fato de você dizer isso vai ter que dar certo de um jeito ou de outro, faz dar certo. Sim. Né? E essa talvez foi a situação mais difícil, mas depois de ter passado por isso, por essa situação da perda da minha mãe, problemas financeiros na escola e assim, eu lembro que eu pagava um professor quando a gente começou, porque tinha uma turma de tipo 14 alunos e um professor dava aula para mim, né? Vários professores por sinal, e eu lembro que eu pagava por mês era R$ 127 pro professor. Tá. R$ 127. E eu tinha uma vergonha muito grande de entregar o dinheiro pro professor. E porque ele sempre pegava o dinheiro e falava assim, não, tudo bem, Marco, mas você sabe que não é por isso que eu tô aqui. Eu falava, não, professor, mas o justo é o justo, né? Mas era R$ 127. Então, eu falava assim, cara, tipo, realmente não tem uma explicação a não ser Deus, assim, porque do momento em que você tá numa situação N, que você olha e fala, não tem... Eu preciso de ajuda, a ajuda lá de uma forma ou outra ela aparece. E a partir do momento que você tem uma ideia, na verdade quando eu comecei a escola, eu tive as mesmas ideias que eu tenho até hoje, que é construir o que eu construí. Sim. Né? A franquia, o modelo, o sistema. E esse simples fato de olhar para frente e ter objetivos fizeram várias pessoas que fazem parte hoje da escola falar assim, não, eu tô junto. Eu consigo ver o que você vê também. Tô junto. Então, os momentos difíceis você passa, mas você sabe por que você está passando. Você fala, não, mas eu tô passando por isso, mas eu consigo visualizar ali na frente que vai estar melhor. E a pessoa continua caminhando. Né? É aquela regra do deserto, né? Se você tem que atravessar um deserto, atravesse. Simples. Simplesmente. Atravesse. O Mori, o que acontece? Quando a gente teve a ideia de falar os cases de sucesso, a galera tá amando a sua história. Eu tinha certeza que ia gerar muita conexão. Quando a gente teve a ideia de fazer os cases de sucesso, era esse o resultado. A gente queria trazer para as pessoas esperança. Porque o que acontece, Mori? Às vezes a gente vê uma pessoa... o Mori tem, sei lá, 5, 4 escolas. Nossa, ele tá bem, ele isso e aquilo. Mas a gente não sabe. Teve sorte, não é verdade? Teve sorte. Então, assim, às vezes a gente não percebe a trajetória da pessoa. Não tinha dinheiro, ficou sem casa, e perdeu a mãe, e aí tinha que pagar super pouquinho para as pessoas ajudarem. E às vezes a gente se encontra numa situação difícil e a primeira coisa que vem na cabeça é desistir. Ah, sim. Mas, olha, eu não vou ser hipócrita. Eu pensei, durante esse 1 ano que eu passei a situação, a primeira coisa que eu pensava eu vou desistir. Só que no momento em que eu pensava, eu vou desistir, eu olhava e falava, tá aí, eu vou desistir e vou fazer o quê? Sim. Eu não tenho opção. Né? Eu acho que o fato de você pensar em desistir, ele vai acontecer. É humano. É A gente cansa. Né? É humano. Mas quando você pensa em desistir, você tem que... Por isso que você tem que ser... Como eu falo assim, o Walt Disney dizia isso, né? O filho do Walt Disney foi entrevistado, né, por algum repórter, e aí ele perguntaram para ele assim, falou assim, nossa, você não fica chateado de o seu pai não ter visto que o Walt Disney se tornou? E aí o filho dele falou assim, não fico chateado, porque o meu pai foi o primeiro que viu, eu só construí. E isso me ensina a pensar e falar assim, poxa, eu visualizo 10 anos para frente, eu sei o que eu vou fazer, e eu sei cada passo que eu vou dar, mas eu sei isso desde que eu comecei, e eu só estou seguindo os passos, entendeu? E quando eu penso em desistir, quando eu fico chateado, cansado, acontece algum problema, eu falo assim, eu começo a pensar como vai ser daqui a 10 anos, a 9 anos, como eu vou estar, né, em 9 anos. E aí isso me dá uma força e fala assim, não, tendo em vista como eu vou estar daqui a 9 anos, o problema que eu tô passando hoje... Acho que eu consigo andar mais um pouco. Acho que eu consigo andar mais um pouquinho.
Ô, Mori, não parece, mas a gente só tem mais 5 minutos. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu vou finalizar, sério isso? 5 minutos? porque a gente tem o horário do rádio, Ah, e tá. aí eu preciso finalizar 9 horas, porque a gente tá também online através da rádio FM Mauá, a 87.5, então nós vamos precisar encerrar na rádio 9 horas. A gente vai encerrar na rádio 9 horas, e aí eu faço o sorteio depois, tá bom? Só pra gente... Porque o que eu queria que você falasse antes da gente se encerrar na live? Eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre o pancadão. Ah, o pancadão. Tem 2 coisas que eu queria falar, se eu não perdi de 5 minutos. Claro. Dentro dessa história aí, só para fazer o fechamento do que se tornou, eu era o pior aluno da escola, né? E eu odiava a forma da escola, e aí eu decidi construir a escola para mim. Sim. E deu certo para muita gente. Então, a Almori, ela é uma escola para quem odeia escola. Ela é uma metodologia. Na verdade, a Almori, ela não é uma escola. Ela é uma forma. Ela é uma forma de ensinar diferente. É uma forma de aprender diferente. É por isso que a sala de aula ela é diferente. Por isso que a gente recebeu prêmio, a gente passou na Globo, a gente recebeu um reconhecimento gigante. A nossa aprovação é absurda. A gente passa o aluno em medicina, alunos nas maiores universidades do país, alunos de periferia que passam em medicina, que realizam o sonho de entrar nos vestibulares mais difíceis do mundo. E a gente está crescendo muito para provar que os alunos bagunceiros também podem chegar lá. Podem chegar lá, exatamente. Então, e a escola ela é bem isso, né? Ela é bagunceira, ela é barulhenta, ela é engraçada, divertida e dá resultado. E dá resultado, que é o mais importante. Isso. Por isso que a gente faz o pancadão do Enem, né? Você que está me assistindo aqui nessa live, você tem que conhecer o pancadão do Enem. O que é o pancadão? Pensa nessa ideia maluca. A gente tem um evento todo ano, que é um evento solidário, que a gente arrecadou no ano passado 0,5 tonelada de alimentos para famílias em vulnerabilidade. E chama pancadão do Enem porque é um dia inteiro de aulas, né? O aluno paga com 1 quilo de alimento não perecível, ele fica um dia inteiro assistindo aulas de todas as matérias para o Enem, né? Que esse ano, se eu não me engano, vai ser no dia 3 de novembro, 3 ou 5 de novembro. Eu fico o dia inteiro assistindo aulas com funk. Aula e funk. E aí o funk, ele nos intervalos tem música, tem dança, tem bagunça. Os professores cantam funk das matérias. Então eles pegam as matérias e fazem funk com as matérias para os alunos decorar. E é super divertido. E quando o aluno vem, ele fala, meu, que loucura isso. Porque não é uma coisa travada, não é uma coisa... Sabe, tipo, aprender, não estudar, não precisa ser chato, não precisa ser, sabe, desse jeito. Né? As pessoas precisam entender que não é assim mais. Né? Estudar pode ser divertido, estudar pode ser uma música, pode ser um desenho, pode ser um monte de coisa. A gente ensina os alunos a fazer desenho para estudar, né? Que é um sistema completamente diferente. E o pancadão, ele juntou mais de 500 pessoas em Mauá, que legal. Durante um dia inteiro de sábado, preparando os alunos para o vestibular. E foi assim a coisa mais absurda da face da Terra. Sabe, assim, os alunos que foram, eles saíram lá com uma energia assim gigante de olhar e falar assim, meu, que legal, aprendi alguma coisa hoje. Puta, foi muito legal, não dormi, a aula foi divertida, eu dancei, eu cantei, sabe? E é muito legal. E aí tem muito do DNA da Almori no evento, porque é você juntar 2 coisas que, sabe, que é o funk, sim, que é o pancadão, que é a música, que é o pop, que é a diversão do momento, né? Com a matéria do Enem, sim. Que é com a coisa mais de aprender, mas aprender de uma forma diferente. Acho que essa que é a grande questão, porque a gente acredita num conceito que chama experiência do aluno. Criar uma experiência diferente de aprendizado. É isso que a Almori acredita. Muito legal. Gente, então vou dar boa noite aqui para o pessoal que está com a gente na rádio. Rádio FM Mauá 87.5. Você pode ouvir também pelo www.fmmauá.com.br. Muito obrigada para você que ficou com a gente
aí pela rádio, tá bom? A gente vai estender aqui mais um pouquinho pela live, porque a gente ainda não fez os sorteios. E tem muito comentário. Eu acho que eu vou precisar fazer uma parte 2 dessa live igual o Gerson. Eu quero um tá acabando. Gente, mas já rolou um tá acabando aqui. Me sigam lá no Instagram, lá, belan.omori. Dá sensação, essa live tem sensação de quero mais. Eu queria ter tido uma escola assim na minha época. Gostei muito, super diferenciado e criativo, amei. Vocês são sensacionais. Obrigado, galera, obrigado. Tô muito contente. Fico gente, muito eu vou feliz. fazer o seguinte, eu vou fazer aqui rapidinho alguns sorteios que a gente já tinha combinado com as meninas, e aí você pode terminar o seu assunto que você tava falando, tá bom? Tá. Tá, o aqui assunto é assim. do pancadão? Isso, exatamente. Tá, legal. O pancadão foi uma loucura, assim, né? E os alunos que saem, eles saem... É muito engraçado, porque você vê aluno que às vezes odeia estudar e ele começa a olhar e falar, pô, peraí, eu consigo aprender isso. Na verdade, nós da Omori, nós entendemos que cada aluno tem sua individualidade. Cada aluno aprende de um jeito diferente, como todas as pessoas. Cada pessoa é uma pessoa diferente e cada pessoa aprende de uma forma diferente, certo? O jeito que você aprendeu não é o jeito que o seu filho aprende, né? E não é o jeito que o filho dele vai aprender e não é o jeito que as outras pessoas aprendem. Cada pessoa tem um jeito muito individual de aprendizado, né? Então, se você pega um monte de gente com formas de aprendizagem diferentes e coloca no mesmo lugar com uma forma única, não vai dar certo. Sim. Porque cada pessoa é um ser humano individual, não é um número. Por exemplo, a gente sempre brinca lá na escola de que o resultado ele é importante. Ele é importante. Não dá pra dizer que não, o resultado é importante. Mas você não é um resultado. Sabe? Você não é uma nota que você tira na escola. Você não é um número. Não é porque você vai mal em matemática que você vai ser um japonês fajuto. Não é porque você, às vezes... Por exemplo, aí uma dica. Vocês que é mãe, que tem filho, o seu filho não vai ser bom em tudo. É impossível você brigar com seu filho, quer que ele tire 10 em tudo. Alguma coisa ele vai muito bem, outra coisa ele vai muito mal. É normal. Normal. Tranquilo, ninguém é perfeito em tudo. Eu não sou bom em tudo, você é bom em tudo? Imagina. Não, imagina. E então, por que a criança de 8 anos tem que ser? A gente faz uma exigência de tirar 10 em tudo? Ô Mori, deixa eu cortar você só um segundinho, porque eu acabei de receber uma super notícia aqui, ó. O pessoal da Rádio FM Mauá falou que a gente tá com uma audiência absurda, então eles não cortaram o meu programa. Nossa, que legal. Tô feliz disso, valeu. Então nós ainda estamos no ar pela rádio. Ele falou, a gente não vai cortar porque tem muita gente ouvindo. Eu falei, então bora lá, estamos aqui ainda. Show. Então nós ainda estamos online aqui através da Rádio FM Mauá, tá bom? Então você ainda está ouvindo por aí. Eu vou fazer aqui rapidinho um sorteio, porque as meninas estão ansiosas, e aí vocês podem mandar, vamos fazer assim, ó. Vocês podem mandar o que vocês querem que eu pergunte aqui pro Omori, tá bom? E aí a gente vai fazendo aqui as perguntas para eles que vocês me mandarem. Ó, a Sol fofa, muito obrigada, viu? Sol, eu entreguei o seu presente, tá bom? Lá na... Ela que mandou a caneca pra gente mandar pra esposa do Elvis, tá? Eu entreguei tudo bem bonitinho lá, tá bom? Nós estamos aqui com... Tá, eu vou então fazer já um sorteio aqui. Eu não vou conseguir mostrar a tela, tá, gente? Porque eu não consigo virar aqui. O primeiro prêmio que a gente sorteou aqui, vamos lá, é da Leia Decorações. A Leia é uma fofa, inclusive ela tá aqui comentando várias coisas aqui na live. E quem ganhou foi a pessoa número 5 que tá lá no grupo. As meninas, nós temos um grupo de ADMs, viu, Omori? E tudo tá acontecendo aqui nos bastidores. Então, lá no grupo de WhatsApp, as meninas vão passar para vocês as orientações. Então, quem ganhou a decoração da Leia foi o número 5. Aí vocês olhem aí no grupo quem é, tá bom? E se você tá na live, mas você não tá no grupo do WhatsApp, no link da bio do Empreender de Coração, tem lá direitinho, é só você entrar. Quando você entrar lá, as meninas já vão te passar um número. Ó, tem uma pergunta aqui pra você, Omori. Vamos lá. Você estudava com pouco dinheiro.
Como que era a rotina de trabalho mais o estudo? Como você organizava isso? Eu não estudava. Não estudava. Arrumou Não, um exemplo, tô eu brincando. Não, é sério. O Davi tá aqui, yes! Não, é sério. Eu não levava a sério o estudo. Eu vou explicar, vamos lá. Vamos lá. Eu vou explicar. Calma. Deixa eu explicar. Eu tive uma infância um pouco traumática, assim, em vários aspectos, né? Questões familiares, problemas e tal. E aí, eu fui criado pelos meus avós, né? Na escola e tal. E eu sempre fui péssimo aluno em todas as matérias. Nunca fui bom, né? E eu não estudava. Eu não estudava mesmo. Eu odiava ir pra escola, eu odiava estudar. E aí eu comecei a trabalhar. E no trabalho eu era o japonês da Lan House. E eu era muito bom. De venda. Falava bem. E todo mundo gostava de mim na Lan House. E todo mundo me odiava na escola. Você acha que eu queria estar onde? Mas no trabalho Mais na no escola. trabalho que na escola. Então, assim, como é que eu conseguia conciliar? Na faculdade, eu aprendi a levar a sério os estudos, né? Porque eu não venho de uma família rica, né? Eu não tenho um pai rico, uma mãe rica, né? Eu tive que batalhar muito para conquistar as coisas que eu tenho hoje, graças a Deus. Mas durante a faculdade, eu acordava tipo 4h30 da manhã, pegava o trem, ia para o estágio em Pinheiros e voltava 00:30. Ia para faculdade e voltava. Na verdade, assim, como é que eu conciliava? Conciliando. Na verdade, assim, você não tem opção, você faz. Faz. Como andar no deserto. Você tem que estudar e trabalhar. E, na verdade, todas as pessoas que querem chegar a algum lugar, elas vão acordar muito cedo e dormir muito tarde, pelo menos durante grande parte da vida. Então, acho que o grande conselho que deixe gravado isso é: aceite, dói menos. É isso. Tem que fazer, faça. Fazer faz. Não tem jeito. Não tem jeito? Não tem jeito. Sofrimento. Quanto mais você... aí é uma coisa interessante de falar. O sofrimento, né, a dedicação e o sofrimento é inversamente proporcional ao seu sucesso. Não entendi, repete. O seu sofrimento, o quanto você se sacrifica, quanto você sofre, quanto você se dedica, é inversamente proporcional ao seu sucesso. Quanto mais você se sacrifica, se você está disposto a se sacrificar pouco, você vai ter pouco sucesso. Sim. Se você está disposto a sacrificar muito, você vai ter muito sucesso. Mas não existe um sem o outro. Não existe sucesso sem sacrifício. Não. Ou sacrifício sem sucesso. Né? Não tem como. Se você está disposto a sacrificar a sua vida em função de algum propósito, igual de algum objetivo, você está sacrificando a sua vida em função disso. Isso é muito. Sim. Isso é muito. Então, o seu sucesso, ele vai vir. Porque você está sacrificando muito. Ô, Mori, nós temos 200 pessoas na live nesse momento. Uou, caraca, que legal. Mais as pessoas que estão ouvindo a gente através do rádio. E eu já fiz o sorteio aqui, tá? Eu tô falando com o Mori, já tô fazendo pra gente ganhar um tempo. Quem ganhou a aula de dança materna, que é uma pessoa que você precisa conhecer, que é a Daily Priscila. Que legal. A Daily Priscila, ela é igual você. E ela criou um método aí inovador, ela já veio mostrar aqui no café, que é a dança materna. E ela tem uma filhinha fofa, que é a Estela. A tia ama a Estela, fui na festinha de 1 ano da Estela. E aí ela dança com a Estelinha. Que legal. E aí foi muito interessante que a Estelinha ela já tá tão habituada a dançar que no parabéns da festinha dela ela tava toda dançando, era uma gracinha. Então quem ganhou a aula de dança materna da Daily foi o número 8, tá bom? Aí as meninas olhem aí, por favor, pra mim no grupo pra me ajudar. Tá bom? Aí, inclusive, a Daily comentou aqui, ó. Eu gostaria muito de dar aula de dança na escola do Omori. Show, tá? O pessoal já quer te entregar uns currículos, legal. Achei o máximo isso. Porque as parceiras do Empreender de Coração são assim, elas já encontram oportunidade em tudo. Show de bola. A Lua Decorações já foi também. Aqui, ó, a Tati falou algo bem legal. O Omori é exatamente isso. Não existe vitória sem luta. É verdade. O sofrimento e a dedicação é proporcional ao seu sucesso. É exatamente isso que ele acabou de falar aqui.
Ô, Mori, o que eu queria que você falasse para as pessoas que não conhecem a Omori? Ela tem quantas escolas na região? Exatamente o que eles ensinam? É só vestibular? Tem mais o quê? Vamos lá. Nós temos atualmente, até agora, a gente tem a unidade Ribeirão Pires, Tá. unidade Mauá e unidade Ubatuba, né? A Omori, ela começou como pré-vestibular. A gente tem um preparatório para quem quer passar na universidade. Tá. E a gente tem o pré-vestibulinho, que é para o pessoal da ETEC, que quer entrar nas escolas técnicas e tal. E aí a aprovação da ETEC é mais de 80 e tantos %, ou seja, quase todo mundo passa. E aí esse pessoal vai para a ETEC e depois volta para fazer o pré-vestibular para passar na universidade. Então ele presta o vestibulinho, passa, depois volta, faz o vestibular. E aqui em Mauá a gente tem também, esse ano que vem, nós vamos começar com o ensino médio, né? Um ensino médio especializado, que é um ensino médio totalmente diferente, mas aí eu vou precisar de outro programa só para falar do ensino médio, que é Só para contar muito, tudo que muito vai diferente. ter. Ó, só para dar um spoiler do ensino médio, não tem prova. Não tem prova na escola? Não. A avaliação de prova é a mais preguiçosa que existe. Porque é muito fácil você pegar um papel, pedir para o aluno responder, se acertou, errou, se dá a nota. Sim. É uma avaliação quantitativa, certo? Mas e uma avaliação qualitativa? Como é que você avalia as competências do aluno? Você avalia a oratória? Você avalia pensamento estratégico? Você avalia o quê? A avaliação, ela não é só de resultado numérico. Sim. Então a gente não precisa... Mas vai dar muito mais trabalho. Não, mas essa é a ideia. Se você quer alguma coisa diferente, dá muito trabalho. Sim. E o que a prova aprova? Nada. Porque às vezes você até estudou, É. mas Ó, chegou lá na hora que que você ficou adianta? nervoso. Você estudou, ficou nervoso, tirou 0 e significa que você não sabe. Não Ou aprendeu nada. você um dia antes leu tudo, decorou tudo, faz a prova, tira 10 e você sabe tudo. Ô, Mori, as meninas estão amando esse negócio de não tem prova. Eu queria uma escola assim. Eu queria uma escola assim na minha época. Eu gostaria muito de não ter tido provas. Eu falei, ó, o pessoal tá amando A o Mori aqui. prova não significa nada, gente. Eu odeio prova. Eu acho que a prova, ela só... Na verdade, assim, a prova, ela limita você a um número, né? E aí o aluno tira 0, ele acha que ele é a pessoa mais burra do mundo. Sim. Quando, na verdade, sei lá, ele só não tava bem naquele dia. Se sentindo pressionado, talvez. Sabe? E aí você tem uma avaliação muito rasa. Muito rasa. Né? Por exemplo, vamos lá. Você tá numa empresa. Você que tá assistindo, você tá numa empresa. Certo? Você tá lá. Aí você faz o seu trabalho todos os dias. E aí vai ter uma promoção na empresa. Olha Sim. que legal, você vai se candidatar a uma vaga. E aí o que eles te dão? Uma prova para você fazer. Quem tirar a maior nota passa para ser promovido. É assim que acontece? Não, você vai ter Claro que que precisar não. trabalhar. Você e tem que mostrar serviço, demonstrar liderança. até falar pode com- ter uma prova também, mas a não é prova só não isso. é definitiva. Ela não é... Na maioria das vezes não existe prova. Sim. É o cara que é o gerente, diretor, dono da empresa, olha e fala, não, essa pessoa ela tem proatividade, ela tem liderança, ela sabe vender, ela é uma pessoa responsável, isso e aquilo, ela tem várias competências e eu vou promover ela. Agora, não porque ela tirou a melhor nota na prova. A prova, ela só serve quando você está avaliando o sistema educacional tradicional, mas não faz sentido. Uma pessoa comentou algo bem legal aqui, ó. E também esses resultados a gente não usa pra mais nada além da escola. Não Você serve não pra vai nada. falar assim, ó, eu tirei 10, então me Não, contrata. olha, me contrata. Eu tirei... Tirei Gente, 10 não faz em todos sentido. os bimestres, você me contrata, então. O sistema, na verdade, assim, é uma disrupção total, é uma quebra de paradigma total na educação. Mas o simples fato de o sistema de avaliação não numérico, ele faz uma diferença muito grande. Tipo assim, do ponto de vista do aluno falar assim, como assim não tem prova? Aí o aluno fala, quer dizer que eu não preciso... Não, é apresentação, é trabalho, é projeto, é outras coisas. Eu quero que você me apresente aquilo que você aprendeu. Eu quero que você monte um protótipo de alguma coisa que você viu na aula. Eu quero que você faça algo e me mostre que você sabe executando algo. Que é completamente diferente com o que você aprendeu. Porque na vida, a gente não tem uma prova para fazer as coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer. E a gente é avaliado pela execução ou não execução.
ou a qualidade da execução, Sim. não é? Você, por exemplo, digamos, você tem que montar uma mesa na sua casa. Você recebe um manual, certo? Sim. Só saber o manual faz montar a mesa? Não. Então. é a Eu mesma vou coisa. ler, mas ela não Você pode vai ficar ler meio e- tortinha. Vai faltar claro, habilidade. vai faltar habilidade. Vai faltar ferramentas. O que realmente faz a diferença é você saber ou você saber executar? Saber executar. Saber executar. Você precisa aprender a executar coisa. A gente precisa de jovens, de alunos que consigam executar as coisas, que consigam fazer as coisas, né? A gente sempre diz que conhecimento sem execução é raso. Sim. Por exemplo, eu aprendi isso, mas pra que eu tô aprendendo isso? Não sei. Então, pra que você Pra aprendeu? que você tá aprendendo? Exatamente. Pra que eu tô gastando meu tempo Por com isso, isso, né? que lá na escola a gente tem as nossas aulas, elas têm nomes, a gente tem toda uma dinâmica. Tem uma aula que é engraçada de química, que é uma aula que chama Como Fazer Café. Que o aluno chega e aí o professor tem um café e ele faz café com os alunos. Aí o aluno chega em casa e o pai, e aí, como foi sua aula? Eu aprendi a fazer café. Aí o pai fala, você não aprendeu nada então. Ele falou, pai, você sabia que se você pegar água fria e passar no pote de café, o café não fica bom ou não faz o café? Porque a água quente, quando entra em contato com o pó e a filtragem que é a mesma filtragem que é feita nas minas, ela gera tal... Ou seja, tem processos químicos Sim. dentro da produção do café. Aí o pai fala, é mesmo? É, pai. E eu Aprendi a fazer café. aprendi a fazer café. Fazendo café. Fazendo café. Então ela vê uma coisa real. Na verdade não existe o contrário. Você não aprende, tipo, você primeiro vê uma situação real e aí você entende a técnica e o conhecimento por trás da situação real. Não o contrário. Sim. Entendeu? Você vê, por exemplo, mesmo o café, você faz o café, você vê o café, isso faz parte do seu universo. No momento em que eu abro a caixinha do fazer o café, você começa a ver o café de uma forma diferente. Você começa a ver que, caraca, tem toda uma ciência por trás disso. Tem toda uma história de como foi feito isso pelos árabes. Tem toda uma lógica de solução, de processo químico, de tudo, num simples fato de fazer o café. De fazer um café. Só que as pessoas não explicam isso. O professor vai na sala e mostra a fórmula. E aí o aluno olha a fórmula e fala, tá, pra que eu uso isso? Ah, professor, pra passar no vestibular. Pra fazer a prova que eu vou dar no Pra fazer final a prova. na Puta, eu sexta-feira. preciso aprender uma fórmula e estudar isso pra fazer uma prova pra ter uma nota que não vai me ajudar em nada na minha vida, Não vai pra uma acrescentar coisa em que eu não nada. consigo entender o porquê que eu estou aprendendo, mas eu preciso fazer porque meu pai vai me bater se eu não for bem nessa prova. Você fala assim, faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. Aí a gente não ensina a pensar, né? A gente ensina só a executar. E aí depois a gente reclama que o adulto não pensa. Não é verdade? A gente passa a vida inteira ensinando a não pensar. Lia Custódio Acessórios. Ela colocou para o sorteio aqui uma pulseira Ah, que legal. banhada a ouro e com cristais. Olha só como nós estamos Meu Deus. chiques. Amor, se você tá assistindo a live, por favor, Já entra lá no grupo para você entra participar no do grupo pra sorteio. participar do sorteio. Quem ganhou a pulseira foi o número 14, tá? As meninas que estão aí no grupo do WhatsApp, ajudem o pessoal. A gente tem um almoço para 2 no Recanto Maria Margarida, que inclusive eu estive lá ontem. Você conhece o Recanto Maria Margarida? Não, É ainda um não. lugar aqui em Mauá Me que é convide. lindo. Onde Te é? convido. É ali no... atrás do shopping ali. Esqueci o bairro. Vila Magine. Ah, E é uma chácara, assim, parece que você foi pro interior. Parece que Nossa, você que passou legal. o guarda-roupa de Nárnia. Aham. E aqui era Mauá e lá é interior. referência nerd essa. Mas tudo bem, vamos nessa. E o que que acontece? É tudo lindo, com a natureza, assim, ó. Eu fui lá, é uma delícia. Então, quem ganhou um almoço para 2 no Recanto Maria Margarida foi o número 4. Aí vocês dão uma olhada aí no grupo, tá bom? E eu vou fazer só mais um sorteio pra gente poder finalizar 9h30, tá bom? E aí a gente tem também um nhoque caseiro, também para 2, no Dragão Brasileiro, que é um outro restaurante aqui também da cidade de Mauá, ali na Dom José Gaspar. E quem ganhou foi o número 10, tá bom? As meninas do grupo do WhatsApp me ajudem aí. A gente tem ainda mais 5 prêmios, mas eu vou deixar para a próxima live pra Nossa, gente que poder legal. ouvir mais aqui o Omori falando. Nossa, Ó, que legal.
A Gia Almeida falou algo bem legal. Ela falou assim, Mori, as provas são boas só para os professores, né? Porque se a prova é boa, quer dizer que o professor foi bem. Se a prova foi ruim, ele ainda dá um trabalho pro aluno. Nossa. Pra compensar Isso a nota. é um absurdo. Não, e é engraçado. Olha só. Vamos lá. Digamos que você tem um professor, né? E uma sala de aula foi aplicada a matéria e todo mundo tirou 10. Estranho. Não é? No mínimo. Todo mundo vai achar estranho? Mas o professor é muito... Não, Incrível. que incrível, todo mundo tirou 10. Então, Tem um não método é estranho? inovador. É estranho. Então, é estranho. Então, por quê? Porque a gente pensa numericamente. É simples. Se todo mundo tirou 0, significa que ninguém aprendeu nada. Ninguém se todo aprendeu mundo nada. tirou 10, significa que todo mundo aprendeu. E se todo mundo aprendeu, todo mundo não tem que tirar 10? Se todo mundo aprendeu? Sabe, o sistema numérico, ele é... Sabe, você não é avaliado por números na vida, né? Não é o dinheiro na sua conta bancária que diz que você tem sucesso ou não. Precisamos reconstruir a forma de aprendizado. Precisamos aprender construtivismo. Ah, sim, concordo. O construtivismo é uma linha muito importante, muito bacana, né? Algumas coisas do construtivismo foram referências, né, para a construção da metodologia Omori. E, faz sentido, né? Faz sentido. Muito legal, gostei de tudo. Gostei de tudo que você falou. As meninas estão amando a live. Eu tinha muita certeza que esse assunto ia ter muito a ver. Ah, que legal, fico feliz. Porque no Empreender de Coração aí nós temos, acho que 90% do grupo são mulheres. E o tempo todo, acho que a gente senta e conversa, a nossa principal preocupação são filhos. Sério? E a gente muitas vezes não para, Mori, para refletir sobre as nossas atitudes como pais em relação à educação. Olha, se eu puder dar dicas... Ai, aproveitamos. Vou dar momento dica Omori para a educação dos seus filhos. Pega o papel e caneta aí. Papel e caneta, anote. Anote. Assim, é muito... agora falando sério, assim, é difícil a gente dar Receita dica, de bolo. receita de bolo, porque cada pessoa é um ser individual. Sim. Né? O que funciona para um não necessariamente funciona para outro. Eu acho que a primeira coisa, e acho que é a coisa mais importante, é você respeitar o seu filho. Você respeitar o seu filho. Por que respeitar o seu filho? A partir do momento em que você diz para o seu filho que ele, por exemplo, nossa, como você é horrível em matemática. Pronto. Ele nunca mais vai aprender matemática. Tipo assim, você precisa ser um ponto, eu sempre falo isso para os pais. Eu falo assim, pai, você tem que ser, para a escola funcionar, são 3 pontos. Presta atenção nisso. São 3 pontos. Para a educação do seu filho funcionar, tem três elementos. Seu filho, beleza? Você, a sua família e a escola. Se você, seu filho, o aluno e a escola. São 3 elementos. Se um deles não tá legal, não funciona. Por quê? Por exemplo, se a mãe não tem interesse na vida do filho educacional, aí eu digo interesse. Eu não tô dizendo para julgar e cobrar. Tá. São coisas diferentes. São coisas muito diferentes. Por exemplo, é muito fácil você pegar o boletim do seu filho e falar, nossa, você tirou 0 em matemática. Nossa, filho, por que você não está aprendendo matemática? Aconteceu alguma coisa? Né? Você está com dificuldade, né? O que foi? Nossa, por exemplo, você sempre olha as notas ruins e não as boas. Nossa, filho, poxa, parabéns, você foi ótimo em português, poxa, que legal. Meu, o que você gostou da aula? Né? O que foi legal? Ele vai falar, nossa, foi legal, aprendi isso, isso e isso. Beleza. Tipo, normalmente, a gente pega um boletim de um filho e a gente julga ele pelas notas ruins, mas a gente não elogia pelas notas boas. E aí o filho acha que ele é burro. Ele começa a se sentir mal porque ele não atinge as suas expectativas. Só que são suas expectativas. Sim. Né? A gente tem uma tendência psicológica de projeção, né?
de projetar quem nós somos nas outras pessoas e de julgar as outras pessoas baseados em nós mesmos. Principalmente os filhos, né? Exato. Que a gente tem uma sensação de pertencimento. Exato. Então a gente acha que se é fácil pra mim, vai ser fácil pra você. Sim. Se eu consigo fazer, sabe aquela coisa do pai falar assim, não é possível, você não consegue aprender isso, olha como é fácil. Aí o filho fala assim, nossa pai, eu não entendi. Nossa! Tipo, gente, não faz isso. Por quê? Porque é fácil pra você. Você tem competências, habilidades, você tem uma inteligência própria que o seu filho não tem. Às vezes o seu filho é ótimo pra fazer outra coisa, pra pintar, e você é bom em matemática. Não E tudo bem. E tudo bem. Não significa que o seu filho precisa ser bom em matemática só porque você acha fácil. O dia que a gente estava conversando para fazer a live, você falou alguma coisa bem interessante para mim, que foi o seguinte: às vezes a criança é ótima em educação artística e ela é ruim em matemática. E aí você tá lá discutindo e massacrando uma criança que de repente poderia ser um super artista. Gente, isso é importante. Pessoal que tá assistindo a live, lembre-se disso. Se for aprender alguma coisa, aprenda isso. Aqui na nossa sociedade, no Brasil, né, em si, nós temos uma cultura da mediocridade. Explica pra gente mais. Nós construímos pessoas medíocres na nossa sociedade. Polêmica. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas sejam na média de tudo. Você pega o seu filho e você fala pra ele que ele tem que estar na média. Entendeu? Eu não quero o meu filho, né, que vai nascer em agosto agora, eu não quero que ele esteja na média. Eu quero que ele seja muito bom em alguma coisa e péssimo em outra. Normal. Porque nós somos assim, Sim. Nós somos bons em algo e péssimos em outros. Eu não sou bom em matemática, eu sou péssimo. E tudo bem. Entendeu? Eu só não aceito que o meu filho seja medíocre. Que ele esteja na média. Que ele não seja excepcional em alguma coisa. E aí, tem uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, Ju, que eu gosto sempre de falar isso. Teve uma mãe, que pode ser que esteja assistindo, que ela foi na escola fazer matrícula do filho. E ela falou, Marco, mas eu queria falar porque meu filho tem um pequeno problema. Eu falei, tá, meu filho é autista. Eu falei, ok, né? E aí ela falou, meu filho é Asperger, né? Eu falei assim, nossa, que bom. Aí ela falou, como assim que bom? Eu falei, porque Asperger é quase um superpoder. Eu falei, como assim um superpoder? Eu falei assim, sim, significa que o seu filho, ele pode ter uma dificuldade de convívio social, enfim, ele tem alguma coisa que ele não é bom, mas tem alguma coisa que ele é muito excepcional. E aí, resultado, o menino, memória fotográfica. O menino vê qualquer coisa e lembra. Ele sabe todos os nomes de dinossauros. O menino é excepcional. E aí a mãe falou, nossa, é a primeira vez que alguém me fala isso. Eu falo assim, você tem que agradecer, tem gente que não é boa em nada. O seu filho, ele... Por ser um tipo de autismo Asperger, ele é bom ele é excepcional em alguma coisa. Sabe? Tipo assim, por exemplo, a gente tem o Messi, por exemplo, tem várias situações, vários caras na história que passaram por isso, né? Que tiveram essa questão, essa característica, né? De serem autistas Asperger e tudo mais, e que se tornaram gênios e tudo bem, porque significa que eles são muito bons em algo. Sim. A gente tem que buscar a excelência. Se o seu filho ele vai bem em educação artística, coloca ele num curso de desenho. Né? Não coloca ele no reforço de matemática, ele não vai aprender matemática. Que é o que geralmente a gente faz. É o que a gente faz. Se o seu filho não tira boas notas em matemática, a gente pega e põe no reforço de matemática, põe no Kumon, tenta empurrar a matemática na cabeça dele. Fala, ele gosta do quê? Eu gosto de desenho. Pô, põe ele num curso de desenho. Eu gosto de jogo de videogame. Pô, põe ele num curso de desenvolvimento de games. Entendeu? Pega uma coisa que ele sente prazer em fazer e transforma isso numa coisa excepcional, numa excelência. Sabe? Não julga a criança porque ela não é boa em tudo. A gente também não é. Ninguém é. Mesmo os professores, você tem professor de geografia. Sim. Né? Ele dá aula de geografia. Exato. Professor de matemática, dá aula de matemática. Você não pode exigir de um professor de matemática que ele saiba tudo de geografia, porque ele é um professor de matemática. Agora, o nosso filho, ele tem aula com todos esses professores
E ele tem que ser bom em todas essas matérias, sendo que os professores não são. Faz algum sentido? Não. Então. Ressignificar ou repensar muitas coisas aí sobre a nossa vida, né? Eu gostei muito de receber você aqui. Poxa, obrigado. As meninas estão comentando aqui, live de milhões. Poxa, obrigado, fico feliz. Eu fico muito contente, porque eu tinha muita certeza no dia que... Eu sempre faço uma chamada de vídeo com a pessoa que vai fazer a live aqui, e quando eu tava conversando com o Mori, teve várias vezes que eu quase chorei, porque eu falei, meu, é muito legal, é isso, exatamente esse o pensamento que a gente quer trazer aqui no Empreender de Coração. Pessoas que têm efeito transformador na sociedade, pessoas que podem contribuir com a nossa vida. Então, muito obrigada mesmo por você ter participado aqui com a gente hoje. Eu fico muito feliz. Essa live podia ficar aqui até meia-noite, que a gente ia ter conversa pra falar, as meninas iam ter perguntas pra fazer, mas sabe o que é isso legal? Aí você vem aqui um outro dia e a gente conversa um pouco mais sobre educação, responde mais umas perguntas. Sempre que você quiser. Pessoal, me sigam lá no Instagram, quem tiver dúvida, quiser perguntar, falar alguma coisa que não conseguiu falar na live, entra lá no Instagram, me segue Belan, acho que tá escrito aí, belan.omori, ou entra na Omori Vestibulares, manda mensagem lá, a gente está à disposição, que vocês precisarem. Qualquer dúvida, perguntas, questionamentos, lamúrias, reclamações, a gente ouve tudo. Muito obrigada para vocês que assistiram com a gente até aqui. Muito obrigado, pessoal, que está mandando perguntas, comentários. Essa live tem que ter repeteco. O pessoal Nossa, tá comentando obrigado. Aqui. Fico feliz. A gente fica muito contente de trazer pessoas que vocês gostam. Nós vamos finalizar aqui também pela Rádio FM Mauá. Agradecemos aí sempre a parceria de vocês. A rádio vocês podem ouvir tanto pelo 87.5 como pelo www.fmmauá.com.br. Aguardo vocês aí na próxima quarta-feira. A live da semana que vem vai ser quarta-feira, tá bom? Excepcionalmente aí às 8 horas da noite. Não perca, vem Empreender de Coração. Tchau, gente. Até a próxima. Forte abraço para vocês. Valeu, gente. Obrigado.